Olá a todos, hoje é 12 de julho de 2023, eu sou Richard Ferreira, analista de fundos imobiliários no Banco do Brasil, e eu estou aqui hoje para um bate-papo com Pedro Ernesto e o Matheus Siqueira, eles que são lá da TG Core Asset, né, e vão tentar destrinchar um pouco aqui para a gente da tese do fundo TG Ativo Real, ou Tegar 11, né, que é um gigante aí no mercado de fundos imobiliários, fundo que tem um patrimônio ali de cerca de 1,8 bi, né, mais de 100 mil cotistas e também um dos mais líquidos, aí, um dos mais negociados na Bolsa hoje, né? Mas antes de mais nada, eu quero dar as boas-vindas aí aos dois. Pedro, Matheus, sejam bem-vindos aí, é um prazer ter vocês aqui hoje com a gente. Olá, Richard, tudo bem? E olá a todo mundo que está assistindo aí. Prazerzão é nosso aqui da TG Core Asset de falar aí com vocês. Pô, é isso aí. Obrigado pelo convite, Richard. Boa tarde, pessoal. Espero que a gente consiga bater um papo aqui sobre o Tegar e tirar algumas dúvidas e enriquecer aí a turma de conteúdo. Legal. Então, para a gente começar aqui, eu vou só pedir para vocês apresentarem para a gente um pouco aí do histórico da gestora, né, e também contar um pouquinho aí da trajetória do Tegar, né, que é um fundo que já tem cerca de 6 anos de vida, aí, se eu não estou enganado, né, já é um fundo maduro e por conta de ter um mandato híbrido ali previsto no regulamento, já mudou bastante de perfil aí desde o IPO, né, então vocês podem contar para a gente aí um pouquinho desse histórico? Excelente. Bom, Richard, a TG Core Asset é uma gestora que pertence a uma holding que chama Trinos Co, tá? A Trinos nasceu em 2009 e a TG Core nasceu em 2013. Esse ano a gente está completando aí 10 anos de história, né? Todos os nossos esforços estão focados estritamente no mercado imobiliário brasileiro, tá? Mais precisamente no mercado imobiliário habitacional, onde a gente foge um pouco do óbvio, né, daquelas operações no eixo Rio-São Paulo, né, e a gente lembra que o nosso país tem extensões continentais e que existe, sim, né, um player imobiliário regional que detém a expertise imobiliária daquela região, que ele é muito forte, ele é imbatível, né? E a nossa tese da TG Core, e consequentemente do Tegar 11, é de buscar quem são esses principais empreendedores imobiliários brasileiros, né, e trazer para ele uma alternativa via mercado de capitais, né, via os fundos imobiliários. E a nossa tese ela é uma tese híbrida, onde o fundo pode se tornar sócio daquela SPE, daquela sociedade de propósito específico, ou então fornecer uma dívida através dos famosos CRIs, né? Além do Tegar 11, a gente possui mais 4 fundos sob gestão, sendo 3 deles imobiliários, e a Asset tem um AUC de 3,1 bilhões de reais aproximadamente, né? A gente não vislumbra fugir do real estate, né? Nosso sangue é real estate, né? E a gente tem tido aí um track record muito interessante com os fundos e principalmente conseguido trazer uma tese super resiliente para os nossos investidores, né, dada a pulverização geográfica e também, né, em quantidade de ativos com players que antes não estavam elegíveis ao mercado de capitais, né? Esses players antes não estavam elegíveis ao mercado de capitais porque, na essência, o empreendedor imobiliário regional, na maioria dos casos, não possui uma governança mínima esperada por um fundo, né? E por isso eu volto aqui naquela minha primeira frase, né, que a TG Core pertence a uma holding que chama Trinos Co, onde através da Trinos, através da holding, a gente fornece todo o back-office e governança dessas operações. Então é uma tese que é baseada num great deal, que obviamente eu não quero fazer pelo empreendedor, o que eu mencionei há pouco também, que ele é muito bom em fazer, né, que é a expertise regional, mas sim toda a parte chata, burocrática, e que na história aí teve uma certa ineficiência, a gente assume, né, onde cada um faça o seu melhor. Né? Então é uma tese aí já madura, já provada, né, que no Brasil aí já viu um pouco de tudo, mas que se mostrou muito resiliente, conseguindo entregar aí excelentes resultados para os investidores desde então. Bacana, muito bacana. Eu acho que dá para a gente entrar agora um pouco mais no detalhe, então, do fundo, né? Dos fundos que a gente acompanha aqui mais atentamente. O Tegar talvez seja um dos mais complexos, né? Eu falo isso porque a gente classifica ele como um fundo residencial, até pela concentração nessa tese, como você mencionou, mas quando a gente olha a carteira, né, de ativos, a gente vê outras classes de ativos ali também, né? Tem shopping, tem CRIs,
e a própria tese residencial também é dividida ali em subcategorias, né? Então, isso acaba tornando a nossa vida de analista aí um pouco mais complicada aqui na hora de precificar o papel. E acredito que muitos cotistas também têm essa dificuldade de acompanhar e entender aí as operações do fundo. Então, queria que de forma bem resumida aí, vocês detalhassem para a gente um pouco de cada uma dessas teses aí do fundo. Tá, então, Richard, não é só a vida dos analistas que fica um pouco difícil de precificar, não, a vida do gestor também, tá? Imagino. Mas graças a Deus a gente está conseguindo entregar resultados bons aí do fundo. O fundo, como o Matheus colocou, a gestora é de 2013, porém o Tegar 11, ele é de 2016 com listagem em bolsa em 2017, ou seja, a gente já tem aí 6, 7 anos de história, entregando resultados aí, é só olhar o nosso histórico, né, bem consistentes aí ao longo do tempo, tá? Até falando, eu sou o gestor aqui do fundo, sou o diretor de gestão da TG Core Asset, que é a gestora de fundos de investimentos devidamente licenciada do Grupo Trinos, como o Matheus colocou muito bem. O Matheus, eu acho que a gente esqueceu de falar para quem não conhece, é o nosso diretor de RI, aqui da TG Core Asset. E entrando um pouco no Tegar, o Tegar hoje, você colocou muito bem, é o maior fundo de desenvolvimento imobiliário do país, com 105 mil cotistas aproximadamente e 1,8 bilhão de reais aí de patrimônio líquido, tá? O que é a tese de desenvolvimento? E aí o pessoal até a Ambima, né, a nossa classificação lá é um desenvolvimento híbrido. O que significa esse híbrido? A gente atua unicamente, exclusivamente de duas formas, tá? Ou CRI, CRIs aí, né? A gente tem uma participação em CRIs, ou através, e aí essa é a preponderância do fundo, majoritariamente a participação do fundo em equity imobiliário, tá? Exclusivamente imobiliário, obviamente, né? Um fundo imobiliário, mas hoje a gente está com mais de 90% da carteira em equity e menos de 10% em CRI. Na verdade, no último mês eu acho que já está até com menos de 5% em CRI, tá? Você colocou no começo, Pedro, no começo do fundo tinha uma tese e ela foi mudando ao longo do tempo. Sim, ela tinha mais CRI, era preponderantemente o nosso portfólio de CRI e menos equity. Por que a gente fez isso, tá? O desenvolvimento imobiliário ali, ele tem algumas etapas clássicas. Seja qualquer tipologia, como você bem colocou, o Tegar, ele tem, apesar que o Matheus falou que o nosso foco é habitacional, e sim, o Tegar tem alguns projetos de shopping, tem algumas multipropriedades, porém, 80% a 85% é o foco residencial, como o Matheus colocou muito bem. Os outros projetos, a gente costuma falar que o Tegar é um multimercado dos FIIs imobiliários, dos fundos imobiliários. Então, eu separo até uns 20% da carteira para fazer algumas alocações táticas em algumas regiões, onde a gente vê algum potencial naquele projeto. A gente costuma chamar alguma música branca ali, que vai dar aí uma rentabilidade mais apimentada para a carteira, tá? Mas 80% no mínimo, sim, sempre vai ser residencial. E aí, voltando aqui, por que a gente mudou um pouco? Por que a gente tinha muito CRI e menor equity no início, e agora a gente tem preponderantemente equity, 90%, 95%, tá? No desenvolvimento imobiliário, quando eu entro de sócio, que é a sociedade em equity, como que eu distribuo lucros para os nossos cotistas? Via distribuição de dividendos desses projetos imobiliários. O que eu distribuo quando eu tenho CRI para o meu cotista? Eu distribuo os juros das parcelas que eu vou recebendo ao longo do tempo da dívida. No equity é diferente. Eu tenho que desenvolver o projeto, eu tenho que ter obra, primeiro eu tenho que aprovar os projetos ali, né, nos órgãos competentes, depois eu lanço ele, que é lançar a comercialização, depois eu evoluo a obra, e aí conforme eu for tendo lucro contábil e lucro caixa, eu vou distribuindo para os nossos cotistas. Por que no início a gente colocou mais CRI? CRI, quando eu liquido ele, se ele não tiver carência ali de juros, no primeiro mês eu já começo a ter distribuição. Um projeto imobiliário é difícil nos primeiros meses eu ter distribuição, por causa do timing de maturação daquele projeto. Então, no início, eu colocava mais CRI, porque o Tegar era um fundo novo e estava entrando em projetos novos.
Com o tempo, conforme foi passando os anos, e as obras foram evoluindo, as vendas foram evoluindo, e eu comecei a ter um lucro mais robusto nesses empreendimentos imobiliários, eu comecei a reduzir a minha exposição em CRI, porque eu comecei a distribuir mais lucro por esse equity. Então, sim, o Tegar ele é um fundo híbrido, mas quando você pensar em Tegar, você sempre vai pensar na maior parte do portfólio em equity, habitacional, ok? E em regiões descentralizadas das grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente em regiões no interior do Brasil, onde o agronegócio é forte e pujante, que a gente entende que a economia ela é mais resiliente, tá? Então, pensou em Tegar, pensou nesses 3 pilares que eu acabei de te falar. É lógico que, Pedro, vocês vão zerar, cara, cria uma estratégia muito boa, sim, e a gente tem, como eu falei, é um multimercado. A gente vai para um lado ou para o outro, conforme a gente vai identificando boas oportunidades. Graças a Deus, isso está dando muito certo nos últimos 6, 7 anos aí. E só complementando aqui, Richard, uma pergunta que eu sempre recebo aqui no RI da TG Core, né, é como funciona o investimento no equity, né? Vale destacar que o Tegar 11 ele não vira sócio da holding do incorporador, né? Mas sim da sociedade de propósito específico que foi criada para aquele projeto, a SPE. Né? Então, a gente se torna sócio apenas da SPE e a gente garante, né, que dentro daquela SPE todos os processos, os controles, o back-office vai ser feito de uma forma tão boa quanto uma empresa que for listada ou até melhor. Né? O que eu quero dizer com isso? Que mesmo que esse empreendedor tenha alguma ou outra SPE lá atrás, que ele fez alguma besteira que, enfim, não deu certo, a gente não vira sócio automaticamente de tudo, mas daquela sociedade de propósito específico, né, que o nome já diz por si só, que é para um propósito específico daquele projeto. Né? Então, só para desmistificar, quando o Tegar vira sócio do equity, né, é de um projeto específico e não necessariamente do incorporador de todos os outros projetos que ele fez ao longo da sua história. O patrimônio é separado, né, Dan? Sim. Não se mistura com o patrimônio do incorporador. Será que a gente pode explorar um pouquinho mais essa questão da SPE, do investimento em SPE? Acho que é muito complicado, acho que é um pouco complicado para a gente, não só para os analistas, principalmente para os investidores também, entender como é que é feita esse reconhecimento de resultado no fundo, né? Porque o fundo entra como investidor na SPE, mas quando que de acordo com o ciclo de desenvolvimento ali, como que esse resultado vai vir para o fundo depois para que ele possa distribuir rendimento? Com certeza, a gente pode entrar assim, inclusive é uma ótima pergunta, muita gente pergunta isso para a gente há anos aí, tá? A gente até criou um relatório que chama Release de Resultados, porque a gente enxerga o Tegar como uma grande incorporadora, vamos dizer assim, justamente por causa a gente investe em projetos mesmo, correndo o risco de mercado imobiliário mesmo, e não só o risco de crédito, como um CRI, por exemplo, né? E a gente criou o Release de Resultados e lá tem um apêndice metodológico que explica, para quem quiser, tiver interesse, só entrar no site tegar11.com.br, lá vai ter relatórios, release de resultados e vai ter um apêndice metodológico falando todo o arcabouço aí. Mas falando um pouco aqui desse arcabouço, né, como que a gente faz o reconhecimento? É pelo método do MEP, que a gente chama, né, método de equivalência patrimonial. Então, a SPE, ela tem uma contabilidade ali, seguindo todas as normas dos CPCs, né? E a gente reconhece o patrimônio líquido, faz a equivalência desse patrimônio líquido no patrimônio do fundo. Então, vamos dizer que o patrimônio líquido é 10 milhões. Resumidamente, simplificando aqui, eu tenho 80% daquele projeto e eu tenho um outro sócio que tem 20%. Eu vou subir para o patrimônio do fundo 8 milhões, que é 80% da minha participação naquele projeto. Pedro, como é feito esse reconhecimento desse patrimônio líquido? Tá? É pelo POC que a gente fala, né? Que é o percentual de obra concluída ou obra evoluída. Então, por exemplo, quando eu lanço um projeto imobiliário, e eu estou com 0% de vendas, tá? Com 0% de obras, eu posso até vender 100% do projeto no primeiro mês.
E aí eu tenho um VGV ali vendido, por exemplo, de 100 milhões. VGV, para quem não sabe, é o valor geral de vendas. É todas as unidades imobiliárias multiplicado pelo valor de cada unidade. É quanto que a SPE vai ter de faturamento ali, né? Então, 100 milhões, por exemplo. Pedro, você já reconhece esses 100 milhões na cabeça, no patrimônio líquido ali? Não, porque a minha obra está zero. Ou seja, eu ainda não fiz nada das minhas obrigações com aquele cliente. Eu só vou reconhecendo isso conforme eu for evoluindo a obra. Então, no primeiro mês, vamos dizer que eu evoluo ali 10%. É um número teórico aqui, tá, pessoal? Eu evoluir 10% em um mês é surreal. Os engenheiros que estão assistindo aí vão achar que eu só estou dando um número teórico, tá? Eu vou reconhecer, mesmo tendo vendido 100 milhões, vou reconhecer 10 milhões somente no primeiro mês de resultado, tá? E aí é lógico que eu reconheço o resultado e eu começo a jogar provisões, porque eu vou receber essa carteira no tempo. Eu posso ter um nível de inadimplência, eu posso ter um nível de cancelamento, isso é normal do mercado imobiliário, e tem uma política contábil regendo todas essas provisões. Quais são as regras que a gente tem que jogar em cada projeto aí, quantos percentual de provisão de inadimplência, percentual de distratos, tá? Lembrando, então, a contabilidade lá fecha a contabilidade mês a mês, com todas essas regras contábeis que eu falei, seguindo uma política contábil, tá? Tem um auditor interno aqui da Atrinos para ver se está tudo em ok, e todas as nossas SPS passam todos os anos por auditoria externa por empresa Big Four. Quem está fazendo atualmente as nossas auditorias, fez no último ano e vai fazer esse ano, é a Ernst Young, para vir validar realmente esses valores patrimoniais. E a gente só atualiza, uma pergunta que o pessoal pergunta bastante, quem acompanha a cota patrimonial, ela vai caindo, né, ao longo do tempo, que é conforme a gente vai distribuindo o resultado. E aí, 1 ou 2 vezes por ano, ela dá uma subida, que é quando a gente reprecifica o equity, que é quando eu tenho uma validação do auditor externo falando, ok, tá tudo certo, a contabilidade pode jogar isso no fundo. Então, basicamente, é assim que funciona, resumidamente, a precificação desses projetos de equity, dessas SPS, no caso. Exatamente. E até para complementar aqui, porque muito investidor vê lá que ao longo dos meses, né, o patrimonial do Tegar vai cedendo um pouquinho, que é exatamente o que o Pedro falou, que não quer dizer necessariamente que o fundo está perdendo patrimônio, né? É como está havendo uma distribuição, essa distribuição é lucro, esse lucro contábil acumulado, ele é subtraído da cota patrimonial, que na próxima reprecificação tende a voltar ou até subir, né, o patrimônio líquido do fundo, como tem acontecido aí nos últimos anos. Para quem não sabe, o Tegar, ele é um fundo que nasceu com a cota base 10, né, e que na sua última reprecificação, base 100, desculpa, e na última reprecificação a cota patrimonial já estava acima de 130, né, então a gente consegue atrelar ali uma distribuição recorrente a um ganho de capital também para o patrimônio dos cotistas. Legal, legal, bem interessante mesmo. Bom, só seguindo nossa tese aí do fundo de equity, vocês têm como estratégia investir em vários ativos aí em todo o país, né? Mas quando a gente olha a carteira ali, a gente nota que tem uma concentração em estados como Goiás, Pará, Mato Grosso. Existe algum... você já falou que é por conta do mercado do agronegócio, né? São regiões mais resilientes, mas são regiões, vamos dizer assim, mais afastadas dos grandes centros, né? E que é onde a gente acredita que existe aí uma maior demanda ali por moradia, né? Então, pensando em longo prazo, vocês têm plano de avançar para esses mercados onde o fundo ainda não tem uma participação relevante, como São Paulo, por exemplo? Ou a intenção é seguir nesses mercados aí onde o agro é mais forte, né? A intenção é seguir, tá, Richard? Assim, a gente até tem projeto em São Paulo capital, tá? Mas é lógico que a grande parte da carteira é seguir essa tese, sim. Mas é lógico que, vendo boas oportunidades, inclusive a gente já identificou boas oportunidades, inclusive temos projetos em São Paulo capital, a gente entra também. Mas nosso grande foco é manter, sim, a região onde o interior do Brasil, porque tem menor concorrência, vamos dizer assim. Então a água é mais limpa, e onde a gente leva governança, que aí é todo esse ecossistema da Atrinos,
leva essa governança, a gente consegue ótimas oportunidades e gerar bons retornos para os nossos cotistas. A gente não falou, se você me permite, Richard, o Matheus falou muito bem o que é a Trinos, né? Pô, vocês falam aí, eu tô até vestindo Trinos, tem Trinos ali atrás, tá? A Trinos hoje ela tem mais de 600 colaboradores, tá? Na TG Core Asset a gente tem 44 pessoas. É muito mais o tamanho de uma gestora aí, tá? Porém, pelo perfil do Tegar que eu falei de desenvolvimento e onde eu entro com sócio, eu preciso de ter todo um ecossistema em paralelo para a gente ter um olho e uma barriga mais perto do balcão em todos esses projetos que você falou. O Tegar hoje tem mais de 150 projetos espalhados no Brasil inteiro. Então eu preciso ter um time de acompanhamento e de monitoramento desses projetos muito mais robusto. E por isso foi criado a Trinos, que são essas estruturas paralelas. O que eu tenho nesses 600 colaboradores da Trinos? 44 são na gestora, junto comigo, com o Matheus, o nosso time, e as outras pessoas aí são engenheiros, time de relacionamento com o cliente, time de cobrança, time de novos negócios para procurar negócios no Brasil inteiro. Eu tenho time de contencioso, de aprovação de projetos. Então, tudo que uma grande incorporadora, eu até falei com o Tegar, né? Eu enxergo ele como uma incorporadora, tudo que uma incorporadora tem, a gente também tem no ecossistema Trinos, e como muito bem colocado para o Matheus, não para a gente ser um incorporador, mas para a gente acompanhar, entender o que esse incorporador está falando, para a gente não ser passivo na sociedade, a gente deixa o incorporador fazer o que ele faz de bom, que é o quê? Relacionamento com terreneiro, que são os donos do terreno, relacionamento com os cartórios das cidades, que são descentralizados no Brasil, então precisa de ter esse cara a cara ali, esse face-to-face. E a gente aqui faz toda a parte de governança, controladoria, financeiro, que é o BPO. Além disso, a gente tem engenheiros para acompanhar todas essas obras. Nós não somos uma construtora, mas os nossos engenheiros acompanham as obras em loco, em todas as regiões do país, para ver se as obras estão andando com a qualidade ok, se não está tendo estouro de obras, se não está tendo desperdício. Então, eles ficam com o olho ali perto para ver se não está tendo grandes desvios, tá? Basicamente, é isso que é o ecossistema Trinos aí, e a gente pretende, sim, continuar nessas regiões que a gente atua fortemente hoje. Certo. Acho que agora a gente pode tentar olhar um pouquinho mais de forma abrangente, né, um pouco mais olhar o cenário macro. Quando a gente olha para o segmento residencial, a gente tem visto aí um cenário talvez não muito positivo para o segmento, né, por conta aí, entre outros fatores, aumento de custo de construção, de aumento de juros, e olhando para o Tegar, parece que o fundo não sentiu, né, esse momento mais negativo aí para o mercado, né? O que, na visão de vocês, explica aí essa resiliência do fundo e, se possível, também o que vocês estão projetando aí para o fundo nos próximos meses, levando esse cenário em conta aí que a gente tem de queda da Selic e também de estabilização aí da inflação? Ótima pergunta, viu, Richard? Conforme eu falei, o Tegar veio de 2017. Então, nesses últimos 6, 7 anos, teve bastante aí, como sempre, né? Teve bastante aí movimentação no Brasil e bastante movimentação do cenário econômico. Então, a gente já passou por cenários de inflação disparada, a gente já passou por cenários de taxas Selic altas. Então, quando o fundo nasceu, por exemplo, a taxa Selic estava aí próximo dos patamares que estão hoje, tá? E aí a gente foi pegando uma queda gradativa aí, mas a gente já passou por impeachment, já passamos por Joesley Day, greve dos caminhoneiros, depois veio a pandemia também, e aí a taxa Selic veio lá de 14 do nascimento do fundo, né? 13, 14, para a mínima histórica aí, em 2000, há 2 anos atrás, para 2%, inflação disparada, e os dividendos do fundo sempre se mantiveram ali num patamar próximo. Inclusive, o ano passado, a gente bateu recorde, né? Muito disso, na verdade, a grande explicação disso foi por causa da resposta que eu dei anteriormente. Primeiro, o Tegar como um multimercado aí, dos fundos imobiliários, possibilita a gente ajustar o manche e posicionar o portfólio conforme a gente vai identificando para onde está indo o cenário econômico. Então, por exemplo,
quando eu tinha taxa de juros, em momentos de taxa de juros alta, eu consigo originar operações de crédito, chamados CRIs, a uma taxa um pouco mais alta. Então, por exemplo, lá em 2017, 18, até 19, a taxa média da minha carteira de crédito era de 14% a 16% ao ano, mais correção monetária, mais IPCA, por exemplo, aí, né? Quando a Selic veio para 2, lógico, as taxas de crédito amassaram aí, e aí as minhas originações viraram aí próximo a 9% a 10%, mais IPCA. Mas foi um momento que a gente evoluiu obra. Com a taxa Selic muito baixa, melhorou bastante o acesso a crédito e a gente conseguiu zerar grande parte dos estoques e vender grande parte dos projetos que a gente lançava. Isso possibilitou da gente evoluir obra. E aí, falando um pouco daquela precificação, quando eu evoluí a obra, eu evoluí o meu POC, que foi o que eu estava falando. Isso gerava resultado contábil, lucro contábil, que começou a ficar passível de distribuição. Então, eu comecei a reduzir a exposição de crédito de 3 anos para cá, porque a Selic caiu muito, e aumentei fortemente aí a posição em equity. Esse ano, por exemplo, eu já comecei a ter boas oportunidades de crédito, que a gente está estruturando. Ainda nem começou a entrar muita coisa no fundo, mas a gente já tem operações aí a 14%, 15% novamente aí de taxa pré mais IPCA no nosso pipeline de formalização. Que eu posso encarteirar daqui uns meses aí, conforme a diligência for evoluindo, tá? Então, o que é a grande beleza do Tegar? A gente consegue movimentar de um lado para o outro, conforme cenário econômico e conforme a carteira de equity vai amadurecendo, tá? Pensando aí para os próximos anos aí, né? Apesar que você falou, o cenário de habitação está passando por dificuldade, sim, a gente teve uma inflação galopante aí, a gente até coloca lá no nosso relatório de riscos aí alguns projetos que a obra subiu bastante nos últimos 2 anos, a gente viu o preço dos insumos subindo bastante, mas a gente já está aí com um trabalho muito bem feito do Banco Central nos últimos anos, com a inflação, inclusive a gente teve aí deflação, né, ontem, e no ano acumulado de 12 meses está abaixo de 4%. Então o cenário virou um pouco, mas a gente sim teve alguns projetos que nos últimos 2 anos teve um incremento de obra. Isso reduz a margem dos projetos, mas conforme vocês vão ver no nosso relatório, tem algumas coisas que dá para a gente fazer. A gente começa assim, Goiânia, por exemplo, foi a segunda capital que mais valorizou em termos de, eu não sei se vocês viram essa semana, mas saiu lá no estudo da CEBIC, né, que é um instituto aí, o órgão imobiliário do Brasil, enfim, que nos dá dados. Goiânia foi a segunda capital que mais teve valorização dos projetos imobiliários e, por exemplo, a nossa carteira de incorporação vertical residencial, a maior concentração é em Goiânia. Isso significa que a gente conseguiu repassar grande parte desse aumento para os nossos clientes. Uma ou outra coisa não dá para repassar, mas a gente consegue aí ainda ter uma boa margem de retorno nesses projetos, tá? Minha Casa Minha Vida, né, que voltou, era o programa Casa Verde e Amarela, voltou, Minha Casa Minha Vida, aumentou agora o teto, ou seja, tem pessoas mais elegíveis a tomar subsídio, então a gente já está começando a olhar o canhão do nosso pipeline, se faz sentido a gente começar a olhar mais projetos de Minha Casa Minha Vida. O time aqui de gestão já está estudando isso, ficaram até de me apresentar até o fim do mês para ver se a gente tem uma oportunidade na mesa, tá? Então, basicamente, essa é a beleza de ser o multimercado do imobiliário. A gente vai ajustando, a gente não tem uma tese única, apesar de ter uma tese bem definida, eu tenho para onde fugir conforme o cenário econômico vai mudando. E quando a gente fala de Brasil como um todo, né, a gente tem sim, né, essa alocação aí em diferentes estados da federação, mais precisamente em regiões que estão ancoradas microeconomicamente pelo agronegócio, que consequentemente trazem índices econômicos acima da média nacional, que também em cenários mais desafiadores, Richard, traz uma resiliência maior para as carteiras, né? Que a gente viu sim uma Selic sair de 2 para níveis altos, uma inadimplência, né, voltar a ser realmente muito comentada no nosso país, distratos, etc., mas que nessas regiões, justamente por terem a sua microeconomia atrelada ao agronegócio
Eu imagino que todos concordem comigo que o agro tem tracionado a economia brasileira nas últimas décadas, também nos trouxe uma resiliência maior nesses momentos aí, né, que o nosso país passou nos últimos anos, né, de incerteza, né, de desafios. As carteiras continuaram performando muito bem e, consequentemente, né, a gente conseguiu continuar entregando um bom resultado ali para o investidor do Tegar11. Bacana. Acho que se a gente puder falar um pouquinho agora da distribuição de dividendos, né? A gente está chegando aqui na parte final do vídeo, o tempo está um pouquinho acima, mas esse é um tema que a gente não pode fugir numa conversa com o gestor. O fundo, no mês passado, teve uma distribuição ali bastante interessante, né? Vocês anunciaram ali 1,38 por cota, que em termos analisados ali dá um yield próximo de 14% aqui nas nossas contas, né? Que é muito bom. Agora, olhando para os próximos meses, né, vocês acham que é possível manter esse patamar de distribuição? É possível vocês anteciparem para a gente aí alguma coisa em relação ao que vocês estão projetando em termos de dividendo para o fundo? Pedrinho, você está no mudo, Pedro. Mas você acabou me dando uma deixa aqui, né? A gente já coloca o guidance de distribuição da gestão no nosso relatório gerencial, né? A gente está vindo aí para o quinto ou sexto mês de crescimento nos dividendos do Tegar consecutivo, né, respeitando o guidance. A gente nunca distribuiu algo que estava fora do guidance. As nossas perspectivas para o fim do ano são super positivas, né, principalmente com essa eminência aí da retomada da economia, com a possível queda dos juros. Por mais que a gente sabe que tem um certo delay até chegar na economia real, as perspectivas são boas para o fundo continuar, né, gradualmente aumentando, né, a sua distribuição, só que, obviamente, respeitando, sim, o guidance que a gestão ali traz todos os meses através do relatório gerencial. Sim, é isso daí, e sim, super possível, tá, Richard? E aí, um fato curioso aqui, importante aí para o investidor que investe no Tegar saber, por que a gente tem essa confiança de manter aí, né? Lembra que eu falei que os nossos equities, os nossos projetos maturaram? O que isso significa? Eu evoluí obra e eu tenho vendas avançadas e eu concluí a maioria dessas obras residencial e já estou entregando, já entreguei. Então, grande parte dos nossos clientes, dos clientes do fundo que compraram imóveis, já estão morando. O que isso me gera? Uma carteira de recebível muito mais resiliente. Porque em momentos de crise, uma das últimas linhas que a família corta ali de pagamento é a linha da casa própria. Principalmente quando ele já está morando, quando ele já saiu do aluguel e ele já está morando. O Tegar atingiu um nível de grande parte dos loteamentos, que tem uma carteira de 15 anos para frente para receber, tá? Grande parte deles já estão concluídas, a maior parte. E a maior parte desses clientes estão morando. Então, eu tenho um colchão mínimo, vamos dizer assim, de recebimento, que é bem seguro. Eu tenho ali, todo mês eu já vou recebendo. Isso só tende a aumentar conforme eu vou entregando mais loteamentos. Então, é super factível esse colchão mínimo ali, que hoje dá aproximadamente R$1, mais ou menos ali, que é como se fosse uma base. Os outros 30 e poucos centavos vêm de CRIs e vem também de equities de incorporação que está desligando. Então é super factível e é por isso que a gente está dando esse guidance aí em todo relatório gerencial. Excelente, senhores. Eu queria mais uma vez aí agradecer a disponibilidade, os esclarecimentos que vocês prestaram aqui para a gente. Lógico que foi um papo bastante rápido, mas objetivo também. É lógico que não dá para a gente entrar em todos os detalhes aí de um fundo do porte do Tegar, um simples bate-papo como esse. Queria eu. Mas eu espero que a gente consiga manter o canal aberto aí com vocês, para a gente ir explorando um pouquinho mais essas teses, né? E se vocês quiserem também abrir aí o canal de comunicação de vocês com os cotistas, fiquem à vontade, eu deixo vocês abertos aí para as considerações finais. Bom, então, eu que agradeço, Richard, pelo convite, né? As portas da TGCor e da Trinos estão sempre abertas, sempre que você achar necessário, pode contar conosco, né? A gente tem o Instagram da TGCor, que é @tgcor.asset, e também o e-mail do RI, que é ri@tgcor.com.br. Caso alguém tenha alguma dúvida, algum questionamento, pode nos enviar mensagem ou e-mail que a gente vai ficar super grato em responder. E se alguém que está nos assistindo quiser conhecer a nossa estrutura, tanto em Goiânia, onde o Pedro fica, ou aqui em São Paulo, também onde eu fico, as portas estão super abertas, a gente é apaixonado em receber e mostrar um pouco do nosso negócio. Tá? Obrigado, conta com a gente sempre que você precisar e a gente está sempre à disposição.
Eu que agradeço pelo convite também, viu, Richard? E o Matheus já colocou muito bem. Prazerzão falar com vocês. Portas abertas, tanto de Goiânia quanto de São Paulo. E o Matheus aí, nosso diretor de RI, está à disposição. Eu também estou à disposição para tirar qualquer dúvida e passar as informações aí para os nossos cotistas. Transparência é um dos nossos valores. Valeu mesmo. Obrigado mais uma vez, senhores. Pedro, Bruno, agradeço mesmo aí a participação de vocês. Pedro e Matheus, desculpa. Ok. Bom, a gente vai encerrando aqui o nosso bate-papo. Como sempre, eu deixo o convite aí para os nossos investidores acessar os nossos conteúdos na página bb.com.br/análises. Ali vocês encontram ali o nosso relatório mensal de carteiras de fundos imobiliários, com o panorama do mercado e também as últimas atualizações dos fundos que a gente recomenda. O Tegar 11, inclusive, está lá na nossa recomendação. Vocês vão encontrar lá uma página dedicada para o fundo, com os links lá para o relatório gerencial e para outros informes do fundo também, caso vocês queiram se aprofundar na tese, tá? Bom, a gente vai encerrando o vídeo aqui. Um abraço a todos aí, até a próxima.